Só, rápido o nosso Leozinho, hein? Então fica essa mensagem pra você aí, Jailson Teixeira. Quem mais? Deixa eu ver. Que tá conversando com a gente aqui. O Rodrigo, outro flamenguista. Hoje tem um monte de flamenguista aqui no chat. Vamos nessa? 12h, 11 minutos. Marcelo Coutinho, torcedor do Galo. Fala, Coutinho, tudo bem? Como é que tá meu Galo falando nisso? Acabou o campeonato já, Coutinho. Morreu. 2026 tem chance? Tem chance. É? Tem chance de cair pra segunda divisão. Jura? Não, tô brincando. Tá tão ruim assim também não, Coutinho. Não, tá tão ruim não. Tá bom, Vamos nessa, Coutinho? Sabe que eu sou torcedor ferrenho, né? Eu sei. Você manjo tudo de futebol. Torcedor, afinco. Manjo O tudo humor de do futebol. Coutinho, né, varia de acordo com o humor do atleta, com as vitórias ou derrotas do Galo. Não é isso, Coutinho? Manjo tudo de futebol. Quem é o técnico do Galo? Sampaoli. Você sabe o nome do técnico do Galo? É. Caraca. Quem é o titular do Galo? O titular, depende. O principal lá. Era o Hulk, né? Que agora o Hulk foi pro banco de reserva. Sei lá, acho que o principal é o Scarpa. Entendeu? É isso daí. Muito bem, Coutinho. Às 12h11. Coutinho, esse Ibovespa. A gente falava muito do rally natalino, mas também no almoço de negócios, a gente comentou algumas vezes, olha, para quem tá esperando aí o rally natalino necessariamente na reta final de dezembro, pode estar deixando aí passar o bonde. Ou para continuar no tema aí de Natal, o trenó. Tá deixando passar aí a oportunidade. O Ibovespa renovou máxima intradiária, lá na região dos 164, na máxima histórica, lá na região dos 164 mil pontos. Depois foi devolvendo. Nós temos hoje um Ibov na casa de 157 mil pontos, Coutinho. E eu tava te ouvindo aqui de manhã, né, junto com o Léo Levati, com a nossa Cami Nascimento, me parece que a tendência desse índice continua sendo, no curtíssimo prazo, uma tendência de baixa, Coutinho. É isso daí. Por enquanto, o gráfico está na tela para vocês. Eu coloquei o Ibov e o contrato do índice futuro. Por favor, lembrando, né, pessoal? Vocês já devem ter feito a rolagem do contrato ING26. Por enquanto, Vini, o curto prazo é baixista e se perder o Ibov 155 e o mini índice 160, no sentido de confirmar, porque o mini índice, inclusive, já começou a perder, né? Se você olhar o mini índice aqui, ó, eu ainda tô, o candle de hoje não vai valer, né? Porque o candle toca a linha, na minha forma de ver eu precisaria de um candle 100% fora. No caso do Ibov eu tô um pouquinho mais longe, né? A gente chegou a tocar aqui na mínima do Flavius Day, mas no caso do Ibov é 155 mil pontos. Então assim, o Ibov no curto prazo baixista, isso é fato, e o Ibov perdendo 155 mil, a gente começa a falar do Ibov de médio prazo para baixo. Então o rally, a gente até comentou isso com o Levati de manhã cedo, esse rally de final de ano aí, por enquanto, meio parado. Foi antes. O rally agora é para os vendedores. E também o Junqueira estava aqui mais cedo. Aliás, o Junqueira participa hoje com a gente. O Junqueira falou sobre a movimentação do gringo, né? Do investidor estrangeiro, que foi o principal responsável pelo Ibov renovar a máxima histórica em 2025. Esse cara, em algum momento, vai querer colocar o dinheiro dele no bolso. Ele está ganhando 40%. 30% da valorização do índice, considerando o Ibov, e 10% da valorização do dólar frente ao real. Então chega uma hora, meu amigo, você fala assim, não, 40% tá bom, né, Coutinho, num ano? E quando esse gringo que está comprado começa a colocar o dinheiro no bolso, para fazer esse movimento ele precisa se desfazer das suas posições. Se ele está se desfazendo das suas posições, ele está vendendo essas ações. Então nós estamos observando aí um mercado majoritariamente na cor vermelha. Daqui a pouquinho a gente vai passear top 3 de alta, top 3 de queda, as principais notícias corporativas do dia, tudo isso na sequência. Coutinho, dá para a gente colocar no intraday? No gráfico de 4 minutos, para quem está fazendo trade, para quem está procurando aí oportunidade, seja no índice, no dólar, você falou muito bem, nós mencionávamos ontem isso aqui, a rolagem do contrato, agora sai o WINZ25 e entra em jogo o WING26, olha 2026 aí batendo a porta. Vamos lá, Coutinho, para quem está fazendo trade, alguma tendência de curto prazo para índice e para dólar? Vamos lá, no caso do índice, o índice pegou, a gente acertou na mosca, né? Esses 159 mil. Depois esse cara, aí eu não tava no ar na hora, mas ele foi certinho também na segunda linha e inflexiona. O mini índice agora ele é ponta baixista no curto prazo, gráfico de 4 minutos, tem só um suporte que o índice está exatamente nesse momento testando. O 160,520, cota 590, mas a priori também baixista, eu aguardaria, já que eu tô fora das linhas do FIBO, né, fora das 3 centrais, eu aguardaria o rompimento para armar ponta vendido, atento quem está vendido, da eventualidade que esse cara rebata e suba. No caso do dólar, gráfico de 4 minutos, dólar horroroso no dia de hoje. Se você pegar o intraday do dólar,
Tá Quando aqui, você ó. fala horroroso é para tentar achar uma tendência, Uma né? tendência, lateralizado desde a abertura, né? Se o dólar ele deu, ó, vou colocar o dólar só no dia de hoje aqui, ó. O dólar ele caiu, depois ele subiu, depois ele caiu e aí começou a fazer aquela figura de convergência, né? Quando sobe, sobe menos, quando cai, cai menos e o dólar vai lateralizando e vai ficando centrado nessa linha a R$ 5,514, cota 17. O dólar não tem absolutamente nada para fazer agora e o índice aguardando o corte do 520. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Top 3 de alta, top 3 de queda agora, Coutinho, para nossa audiência. Minha tela tá no ar, Profit Pro, Nelógica sempre nos ajudando. Composição do Ibovespa. A gente vai olhar primeiro, senhoras e senhores, os ativos que compõem o Ibov. Considerando a variação percentual. Top 3 de alta, temos Brava Energia, subindo 4%. Petro Recôncavo, avançando 1,73%. E Prio, avança 1,58%. Na ponta oposta, quem tá vendido tá feliz no dia de hoje em direcional e uma marretada, hein? Caindo 5%. Localiza Rente 3 cai 4,19%. E o papel de Lojas Renner junto com a ação da B3. Então numa briga ferrenha aqui para ver quem fecha o nosso top 3 de queda. Isso olhando a variação percentual. Lucas Ude, considerando os pontos, quem mais entrega e quem mais retira pontos do índice, por gentileza. Quem mais entrega pontos nesse momento é Vale, Vini. Vale 3, R$70,35, entregando 302 pontos para o índice nesse momento. Na segunda colocação nós temos Petrobras, Petri 4, entregando 56 pontos. R$30,93 é a cotação de momento, sobe 0,62%. Na terceira colocação aqui, nós temos o papel ordinário de Petrobras, que a gente já tem o papel preferencial dele, então a gente pode deixar de lado. Nós temos Prio, que também está na variação percentual, e temos Brava Energia na sequência. Os que não estão na variação percentual é Suzano Susb 3, que está entregando nesse momento 13 pontos para o índice, R$49,22, avançando 0,63% até o momento, Vini. E quais ações estão retirando pontos, meu parceiro Lucas Ude do Ibov? Bola contigo. Axia Energia na primeira colocação remove 192 pontos do índice nesse momento, R$61,54, avança 2,50%. Na segunda colocação nós temos BPAC 11 e BTG Pactual retirando 178 pontos do índice 51 pontos com 61 centavos, cai 3,57%. Na terceira colocação, para a gente finalizar, nós temos B3SA3 removendo 177 pontos do índice, R$13,22 a cotação, 3,72% de retração. A partir de agora a gente passeia por todos esses ativos. Vamos começar com Axia, Coutinho. Então, vamos lá, pessoal. Papel ordinário da antiga Eletrobras, retirando quase 200 pontos do índice. A que você vai aparecer na tela para vocês. Vamos só dar uma Ixi, limpada nessa bagunça. Você é pichador, toda. Coutinho? Você é pichador? Que é isso aí, Isso Coutinho? se chama aula. Aula, Isso Coutinho. se chama aula. Você é professor, né, Coutinho? Eu sou, né, lindinho, ó. E o seu curso lá, foi bem avaliado, Coutinho, pelos alunos? Foi, eu não cheguei a mandar para você Não? aquele... Não mandei? Não. Um PowerPoint com as análises que a área educacional. Lógico que mandei. Não, você mandou um PowerPoint dizendo que acho que todo mundo que fechou o seu curso... eu não te mandei os NPS. Correto. Eu preciso te Fechou mandar. porque assim, acompanhava a TC News. TC News, Então isso a foi TC muito News é critério de de decisão. Tipo, Correto. assiste o Coutinho na TC News, gosta, então fechou o curso do Coutinho. Isso. Mas a avaliação do Não, NPS eu não te mandei o NPS, eu preciso te mandar o NPS. Que foi você bem acha? avaliado? O que você acha, lindinho? Abaixo de 80, nem comemoro. Não, mas esquece. Abaixo de 80 eu já tinha pulado a janela. Ah, é, Coutinho? lógico, A galera né, gostou? lindinho? Porque 80 é como Lógico, se fosse uma lindinho. nota 8. Não, mínimo Foi 10. mais de 8? Mínimo 10, né, lindinho? 9 pra quem Coutinho. espirrou ali. 9 pra quem ficou na espirrou. dúvida. Caramba, hein, Coutinho? Tá com 9 tudo. pra quem ficou na dúvida, entendeu? Teve muito 10? Muita gente avaliou com lógico 10? que teve. Mas eu vou te mandar os NPS. Aí a gente mostra aqui na sexta-feira. Fechado. Tá bom? Pode Fechado. mostrar? Lógico que pode. Bom, Será que por a mim direção pode, deixa? né? Precisa ver se tem algum problema de compliance. alguma Eu vou coisa, mas- mostrar. É Natal mesmo, entendeu? Natal. Aí se tem algum BO, fala, diz pra não mostrar. Falei no ar, o estagiário pressionou, não aguentei. Fazer a vontade aqui do estagiário. Vamos lá, Vamos Coutinho. lá. Axia, vamos na base da segurança. Ninguém quer ser demitido em dezembro. Em dezembro, né? Vai ficar ruim. Vai, Coutinho. Olha só, pessoal, a Axia, Axia sem grandes novidades, ruim, né? A Axia vinha, primeiro assim, ruim, vamos, né? A Axia subiu como se não houvesse amanhã. A Axia bateu 6784 como topo. A Axia, no curto prazo, fez um envelope de baixa, né? Então, aquele desenho lá que eu tinha feito, que foi uma aula, na verdade, assim, você tem a queda, você tem a lateralização e você tem a queda. Então, a Axia é baixista, o seu objetivo, R$60. Obrigado, viu, Coutinho? Agora B3SA3, retirando
quase 200 pontos do indicador também. A Axia, BTG Pactual e o papel da B3 praticamente retirando 200 pontos cada um deles do índice. Lembrando que o Ibov cai 0,86% na casa dos 157 mil com mais 200 pontos. B3, SA3, ô Coutinho, não tá legal, claro que não tá legal, tá indo para baixo, mas aí é uma compra especulativa sobre suporte? Cota R$13,21. Você tem um pit stop a 12,88. A compra especulativa sob suporte, o Vini tá correto, só que ela é na última linha, tá? Então, comprados, mal comprados, você tem a queda, você tem a lateralização, você tem a queda, chegando a R$12,88, compra especulativa sob suporte, curto prazo, comprados, mal comprados. Coutinho, vamos agora para os papéis que mais entregam pontos pro índice, então. Vamos começar com Vale 3. Valecita, double clique zoomzão nesse cara. Vale linda, né? Vale sobe como se não houvesse Nossa, tá amanhã. bonita mesmo, hein, Coutinho? A gente deu call de compra, então o call de compra está acionado. O ativo cota R$70,26. O objetivo de Vale R$73,89. Aqui, recordar e viver, você tem um fractal no meio do caminho. Então você tem resistências a partir de R$70,89. Vai dar uma chacoalhada no meio do caminho, eventualmente até R$72,04. Então ela pode pegar e oscilar, mas Valecita é altista. O seu objetivo final é na última linha, R$73,99. Muito bem, Coutinho. Segunda colocação, Petrobras, Petri 4 entregando 56 pontos pro índice agora. Vamos com Petri 4. E ontem Petrobras. caiu bem, hein, Coutinho? Tudo sob controle, cantei que Petrobras ia cair, então nada diferente do que eu já vinha falando para vocês. Esse desenho tá aí há minimamente um par de semanas, se não fala meses, que eu já falei que Petrobras é pivô de baixa, falei que Petrobras era canal de baixa, pedi insistentemente que vocês defendessem as suas posições de Petrobras com utilização de call e put. Petrobras cai, cota R$30,94, objetivo de Petrobras R$29,96. Coutinho, hora da aula, já que você é um professor nota 10, Petrobras ela veio numa puxada de altas, tá vendo aqui, aquele par de candles, ou pares, né? Isso, ó, caiu pra caramba, se recuperou. Aí, se a gente não tivesse essa queda agora, esse canal de baixa, seria uma tendência de alta, não é, Coutinho? Concordo. Ok, se a gente... Né? Ela caiu bastante, se recuperou, Se a gente tá não tivesse, encaixotada, né? Se a gente não tivesse isso aqui. Isso. Perfeito. Aí ela poderia continuar subindo, saía de uma acumulação, que isso aqui se chama, e iria para uma alta sensível e você teria uma tendência de alta. Agora, ela vira e passa a cair de novo justamente porque quando chega nessa região aí de topo, era um momento de indefinição. Precisava ver para onde a coisa ia ou não, Coutinho? Não, tá correto. É uma região de inflexão. Anota que nessa região, toda vez que Petrobras bate R$32 e frações, aqui no caso 3273, ela bate e inflexiona. Ela bate e inflexiona. O que ela fez? Ela chegou, bateu, inflexionou e voltou para baixo. É que às vezes não é tão linear, né? Aqui ela, você vê, aqui ela bateu e caiu em linha reta. Aqui ela bateu e ela caiu fazendo sucessivos desenhos. Agora, se você tira o zoom, você vê que essa região, ela verdadeiramente é uma região que o Petrobras não consegue passar. Ó. Ela bate, volta para baixo. Ela bate, volta para baixo. Ela bateu, voltou para baixo. E agora esse para baixo dela tem suporte aí, vai buscar Aqui, ó, qual região do suporte? 29,08, ó. Lá embaixo. É isso aqui, ó. Aqui, levemente defasado. E agora o objetivo de Petrobras no FIBO 2996, próximo 2914. Só para encerrar, Coutinho, você falou nessa última setinha que você colocou, levemente defasado, porque não chegou tão lá embaixo como das vezes anteriores. Se por acaso, né, Petrobras aí engatar uma movimentação de alta, e aí teve essa correção, mas ela não for lá até lá no chão, é uma boa sinalização para quem está comprado, significa assim, olha, as quedas estão cada vez mais tímidas, daqui a pouco esse papel rompe para cima. Tem que ficar de olho nisso, Coutinho? Tá correto. Se ela não toca, se Petrobras eventualmente vem para cá e ela não vai no 29,14 e ela inflexiona antes, isso, não tem problema nenhum. É só aguardar, ver se ela monta um envelopezinho ou um pivôzinho de alta e começa um novo processo de compra. Mas isso é uma suposição.
É assim, se acontecer com o papel, você ouviu aqui no Moji Negócios tudo que pode rolar. Mas a tendência é que ela vá lá embaixo, naquela região de suporte que o Coutinho desenhou. 29,08. Fechado? 29,08. Pensou em Petrobras, 29,08 é o suporte Petrobras, tá bom? 29,08, suporte Petrobras. Vale Petrobras já foi. Lucas Wood tem aí mais um ativo pra gente fechar o top 3. Perfeito, Vini. Vamos então com o Suzano, SUSB 3, porque na sequência de Vale Petrobras tinha Prio e Brava Energia, que já estava na variação percentual, né, nos ativos que mais subiam. Então vamos com o SUSB 3, entrega 15 pontos pro índice nesse momento, Vini. Coutinho. Bora. No caso de SUSB, o que você tem? Você tem uma inflexão a 5,191, e aí eu falei e eventualmente inflexionaria, e inflexionou nessa LTA. Então, o caso de SUSB é a mesma coisa, só que para cima. Ela vai bater, cair menos, ela vai bater, cair menos, ela vai bater, cair menos, até que efetivamente SUSB suba. É uma movimentação longa, não é uma movimentação de curto prazo. Isso aqui, para funcionar, você está falando de semanas ou meses, mais provavelmente meses, tá? Isso sim, sempre olhando. Todas as vezes que bater nesta LT, esse cara tem que inflexionar. Se não inflexiona, aí ele vira um pivô de baixa. Então é uma movimentação ok. Eu não vou falar que quem está comprado está bem comprado, porque essa movimentação longa me incomoda e essa oscilação ou essa vol também ela me traz um certo desconforto. O que dá para falar com uma certa precisão? No curto prazo, esse cara está inflexionando, pode fazer um movimento de alta de curto prazo, não tem uma boa figura gráfica, chegando na região de R$ 51,91, observa porque esse cara inflexiona, observa porque esse cara inflexiona, observa porque esse cara inflexiona. Obrigado, Coutinho. Vamos seguir no nosso top 3 de alta, top 3 de queda, mas agora considerando a variação percentual. Tudo que a gente falou até o momento é pelos pontos, tá bom? Um abraço para o Léo Levates. O Léo Levates está aqui hoje um pouco ácido também, criticando muito o Léo Levates. Primeiro disse que o Haddad sempre foi só papo, lero. E depois ele critica o meu cabelo. Vini, brigou com a escova de cabelo hoje? Pô, mas tá tão ruim assim? Coutinho, você penteou seu cabelo hoje? Não, eu não tenho esse problema. Eu tomo um banhão, depois assim, eu preciso cortar, porque ele já tá grande, mas eu tomo um banhão e eu já saio pronto. Você achou o meu muito ruim hoje, Coutinho? Não, tá rebelde. Tá assim, um pouco rebelde. Tá com visual rebelde. Se eu disser que eu usei a escova de cabelo hoje, eu estaria mentindo pra audiência, pro nosso público, e eu não minto pro nosso público. Mas, com a própria mão, eu tentei dar um jeito aqui. Obrigado, Léo Levates. Não deu certo, não. Vamos seguir. Iraci Custódio, boa tarde, Vinícius e equipe. Quem mais? O Fábio tá junto com a gente. Sabe qual Fábio? O Não. Godoy, Fábio Godoy. Falou que a bolsa vai derreter em 3, 2, 1. O Cabeça tá por aqui também, falando em cabelo. Ó, o Cabeça apareceu. Já começou a narrativa. KKKKK. Martins mandou mensagem pra nós, muito obrigado. André também, falso mentiroso. Foi pra alguém isso aí, hein? Ou é pra alguém que apareceu ali, se era o Haddad. Pode ser pra você, Lucas Wood. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Pode ser pra mim. Veterinária mandou mensagem. Ferrou. Ninguém pode mais falar nada. É a opinião da veterinária. Tratando dos animais que encontra pela jornada da vida. Um abraço. Quem mais? Fábio Roberto Moraes, membro do canal. Se o Erasmo fosse vivo, poderia lançar uma nova versão de Pega na Mentira. É a opinião do Fábio Roberto Moraes. Eu vou lendo umas mensagens aqui com medo de estar lendo alguma bobagem, mas vou lendo. Abraço, Fábio! Douglas Alexandre, ele já tinha mencionado, né, elogiando aqui, apostando no Flávio Bolsonaro para 2026. Jailson Teixeira, falando Lucas Madeira. Tem alguma coisa caindo aí? Não tô sabendo não. Você tá bem, meu amigo? Não é por causa do meu nome mesmo. Por que madeira? Porque Wood é madeira literalmente. Nunca tinha pensado nisso. Bom ponto. É a forma literal de escrever. O meu sobrenome é Wood, W-O-D, igualzinho pra escrever madeira em inglês. O pessoal da faculdade me chama de Meds, igual a gente chamou Medina de Meds. Me chama de Meds porque é a abreviação de madeira. Olha só, é o nosso Luca Meds. Tá bom, vamos seguir nosso programa. Quem mais conversando com a gente? Felipe Duarte. Flávio vai ganhar, Vini. Tenho certeza que nós somos a maioria. Escreveu aqui o nosso telespectador, a opinião do Felipe Duarte. O Ismael mandou boa tarde pra nós. O Rogério Salgado também tá por aqui, torcedor do Flamengo, ansioso pro jogo. Leandro Cadete, muito obrigado pela mensagem. Charles Moura Neto, direto de Minas Gerais, um abraço pra ele, nosso telespectador. Coutinho, top 3 de alta, top 3 de queda, considerando a variação percentual. Você observa no Profit Pro da Anelógica, e aí não precisa ser especialista pra notar, que você tem uma quantidade de papéis no vermelho
mas muito superior à quantidade de papéis no verde. Vamos começar com os papéis que estão subindo, mas majoritariamente hoje os ativos que compõem o Ibovespa estão no vermelho e estão para baixo. A exceção, olha, a Vale renovando máxima intradiária. Que danadinha essa Vale. Ô Coutinho, no curtíssimo prazo aí, vamos com Vale rapidinho. Já falamos de Vale, porque é a ação que mais entrega pontos pro Ibov, mas no intraday Vale, para quem tá fazendo trade aí, será que tem alguma oportunidade aí, Coutinho? A gente sabe que Vale é um papel com bastante liquidez, acabou de renovar a máxima intradiária. Vale tá Ixi, tá querendo, bonito, Vale tá querendo fazer uma lateralização. Se você pegar um Fibo de Vale, vamos pegar esse cara daqui pra cá. Olha só, Vale pra mim é mais manutenção agora, tá? Cota R$ 70,44. Dá uma respirada a R$ 70,48, você tem 20 centavos de upside. Vai a R$ 70,68. Obrigado, Coutinho. Vamos voltar para o diário. Primeiro para falar de Brava, empresa do setor de petróleo, avançando cerca de 3%, na semana sobe quase 8%. Ô, louco! Brava tá bem na semana, hein? A despeito da queda aí do petróleo Brent, avança 3% agora, Coutinho. Cota R$ 14,50. Graficamente não gosto, baixista. Deu uma acelerada nos últimos 3 dias úteis. Me parece estranho na forma do candle, no formato do candle. Você vê que Brava vinha numa certa toada em termos de volatilidade, os últimos 3 candles pegam e desenham algo diferente. Beleza, pouco importa. O que importa é o que eu faço com essa informação. Você leva ela a R$ 15,18, chegando lá você coloca um stop, porque 15,18 é ponto de inflexão para Brava. Vamos com Petro Recôncavo, RECV3, avança 1,54% agora, R$ 10,57 é o preço de tela. RECV3 baixista, imaginei inflexão a R$ 11,70 para posterior queda, não chegou a inflexionar e já começou a posterior queda. Baixista, cota 10,57, o objetivo permanece o mesmo, 9,98. Obrigado, viu, Coutinho? Antes da gente falar do próximo papel, que é CPFL, já quiser colocar na pedra aí, a gente vai continuar no setor de energia, mas saímos do petróleo e vamos para o segmento elétrico. Para fechar o nosso top 3 de alta, lembrando que Vale nós já fibamos aqui, só mostrar para você que acabou de sair informação, 12h30, dos estoques de petróleo EIA, informação que está aqui em tc.com.br. Importações de petróleo variam menos 0,72 milhão de barris na semana. O dado anterior era positivo, 0,21 milhão. Os estoques de petróleo tiveram uma variação negativa, ou variam, menos 1,27 milhão na semana, diz EIA. O dado ficou ainda abaixo do consenso que esperava uma retração de 1,10 milhão. Ou seja, a gente está vendo aí uma demanda menor pelo petróleo. E isso também se reflete nos preços. Petróleo, a gente falou aqui, forte tendência de baixa, foi assim a fotografia durante o dia de ontem. No Brasil, nós temos as empresas do segmento avançando nesta quarta-feira. Vamos ver como está a situação do petróleo lá no mercado internacional. Hoje avança, hoje sobe, depois de uma queda importante, queda que ganhou força desde o dia 8/12, meu retorno das férias aqui, ó, para quem tava vendido no petróleo, eu dei sorte pra caramba, já os comprados estão me xingando agora, mas a verdade é que desde o dia 8/12 até o dia de ontem, o petróleo teve uma retração importante, hein? Caiu quanto? Do dia 8 até o dia de ontem. Ó, uma queda aí na casa de quase 8,5%. Hoje avança 1,45%, segundo a Black Oil da Nelógica. O barril está cotado na casa de $59,48. Você tem o Brent aí, Coutinho? Pra gente dar uma fibada? Tá feito para você, queridão. Obrigado, Coutinho. Cota $59,49. Eventual alta a $60,90 para posterior queda. Objetivo secundário do Brent, $57,17. Valeu, Coutinho. Muito obrigado, meu parceiro. Agora a gente volta pro Brasil para falar de CPFL. CPFE3, avançando 2,5%. Ou 2,5%? Peraí, deixa eu ver quanto tá avançando agora. 1,5%. 1,5% de alta, R$ 51,74, Coutinho. Altista já bateu no primeiro objetivo 5,272, objetivo é 5,385, comprados bem comprados, leve inflexão posterior alta. Gráfico de 15 minutos mostra o desenho. A gente ainda está
na leve inflexão. Então o ativo está fazendo este movimento para fazer este movimento. Comprados, bem comprados, calor de curto prazo, não deixa perder 50 a 90, o seu objetivo 5385. Obrigado, hein, Coutinho? Agora top 3 de queda, Lucas Wood e Coutinho vão mostrar tudo aqui pra você. Vá deixando aí o seu like, não se esqueça. Estamos aqui na região dos 1.600, a média tem sido nos últimos dias, na semana passada, 1.850. 2.000 é um sonho, mas 1.850 a gente está conseguindo atingir aqui com bastante frequência, tá bom? É nossa média. Só apresentar antes algumas declarações do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, declarações que foram destacadas dentro da nossa agência de notícias, a Mover, pelos nossos editores, sempre um trabalho excepcional do nosso Luciano Costa, dele, Luca Boni e também de Gabriel Ponte, direto de Brasília, capital federal. Aliás, hoje tem Luciano Costa no seu almoço de negócios, hoje tem Luca Boni no seu almoço de negócios também. O Bessent disse o seguinte: contas de Trump podem ajudar todos os americanos a terem ações. 38% dos americanos não possuem ações. Governo mira zerar isso. É muito diferente, né? O mercado de capitais lá nos Estados Unidos, na comparação aqui com o nosso país. Aqui no Brasil, nós comemorávamos, como se não houvesse um amanhã, a chegada de 5 milhões de CPFs na B3. E depois desse movimento de alta na taxa básica de juros, salvo engano, até chegou a perder essa faixa de 5 milhões de CPFs. Porque a galera falou, agora eu não vou ficar mais em ação, agora eu vou voltar para a renda fixa. Então nós estamos aí patinando nessa casa, na região de 5 milhões de CPFs. Isso representa muito pouco, considerando percentualmente a população do Brasil. Nossa população gira na casa de 220 milhões de habitantes. Se a gente falasse de 10%, seriam 22 milhões de CPFs. 5%, 11 milhões. A gente tem 5 milhões de CPFs, então a gente tem mais ou menos o que, Coutinho? Nem 5% da população. Da conta que você fez, 2,5%, né? Você fez 10%, 5%, metade, 2,5%. É verdade, 2,5%. Que não é ativos, inclusive, né? Que não são ativos. Não são ativos, menos de 2,5%. Por isso que eu acho, Coutinho, que daqui 10 anos a TC News vai ser muito maior do que é. Porque eu não acredito que daqui 10 anos a gente vai ter 2,5% da população apenas investindo em renda variável. Eu acho que esse número vai subir. Eu acho que pouco a pouco a gente consegue, né, também, e graças às redes sociais, discutir mais, falar mais sobre educação financeira, sobre a importância de você cuidar da sua grana, de você aprender a guardar dinheiro. Depois que você guarda dinheiro, que você paga suas contas, aí você vai começar a investir, aí você vai conhecer a renda variável, você vai diversificar seu portfólio e nós estaremos aqui. Então eu acho que nós temos um público endereçável muito grande, viu, Coutinho? Para a gente atingir aí nos próximos anos, que não é possível que a gente vai ficar com 2,5% só da população investindo, e esse 2,5% ainda, Coutinho, infelizmente é concentrado em poucas regiões do país. E nas regiões mais centrais, nas capitais. É Brasil, é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus. Está muito nas capitais ainda. Então tem um espaço enorme para a gente ir para o interior aí do Brasil, para conseguir mais pessoas para investir, para aplicarem melhor a sua grana. Você não acha, Coutinho? Acho que você está certíssimo. E aí você me fez viajar no tempo, né? Porque o número de 5 milhões de CPFs na B3, a gente chama, né, da era pós-Bitcoin. Porque, na verdade, quando eu entrei na Bolsa em 2006, esse número flat era 630 mil. Então, assim, o que você vê hoje, 5 milhões de CPFs flat, na minha época, quando eu entrei, era 630 mil, flat um tempão. Aí, quando o Bitcoin começou a se popularizar, e eu lembro disso como se fosse ontem, o Bitcoin bateu 1 milhão. Não sei como é que chegaram nesse número, né? Tem minhas dúvidas na época e tal, mas ok. E aí o Bitcoin passou a B3. Hoje tem mais brasileiro que investe em criptoativo do que em então, renda assim, variável. Na época, sim, aí a B3 fez uma movimentação no sentido de popularizar ou tornar amigável que as pessoas efetivamente conhecessem a Bolsa de Valores e renda variável. Aí houve uma migração, né? Não sei se houve uma migração ou aquele que estava no Bitcoin passou a participar da B3. Concordo, acho que o trabalho que a gente faz é priceless para mostrar para as pessoas e trazer as pessoas para o mercado de renda variável. E uma coisa que você falou que é diferente, nos Estados Unidos, a poupança e savings nos Estados Unidos é na Bolsa. Né? A poupança no Brasil
É na poupança. E tem um ponto também, como muitos americanos investem, ó, o Best a gente falou aqui, 38% dos americanos não possuem ações, o que significa dizer que 62% possuem. Então a sensação de riqueza do americano, ela está muito atrelada ao desempenho, por exemplo, do S&P 500. Se o S&P 500 sobe, 62% dos americanos têm ação na bolsa. A sensação de que, opa, eu estou melhor de grana, aumenta no país. Por isso que é tão importante, né, o desempenho dos mercados acionários nos Estados Unidos. E agora, o que o governo americano está mirando? Ele está mirando zerar esse percentual de 38%. Ele quer que todo americano invista pelo menos um pouquinho do seu capital em renda variável, em ações. Foi isso que disse o Bessent. 38% dos americanos não possuem ações. O governo mira zerar isso. O S&P 500, segundo ainda o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, cresceu a um ritmo de 10,5% ano a ano, isso na média, desde a década de 1950. Depósito de $1.000 em contas de Trump avançaria a $600 mil. Trump coloca o sonho americano dentro do alcance de qualquer cidadão, é o que diz Scott Bessent. Saímos dos Estados Unidos, vamos voltar aqui para a nossa realidade, para as nossas próprias jabuticabas. Top 3 de queda agora com você, meu parceiro Lucas Udi. E daqui a pouquinho perguntas da nossa audiência. O Coutinho já separou aí, ó, S&P, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000. A gente vai para o mercado americano na sequência também. Você participa, escreva para cá, deixa o seu like, pega o nosso link aí, manda para uma pessoa que ainda não acompanha a TC News, para ela assistir aqui o Almoção de Negócios. Você, Udi. Vamos nessa, Vini. Bom, 3 ações que mais caem nesse momento. Primeira colocação, Localiza, Rente 3 caindo 5% até o momento. Coutinho? Bora, vamos lá. Rente 3 aparece na tela para vocês, vamos dar uma olhada. Rente 3 Nossa, era tá horrível, altista. na semana cai 10 quase. Não, na verdade virou também, né? Se você olhar a Rente 3, deixa eu dar um zoomzão nela. Rente 3 ela vinha, deixa eu dar uma limpada nela aqui também, peraí. Rente 3 ela vinha, subiu, corrigiu, subiu, lateralizou, subiu. Bateu aqui entre primeira e segunda linha. Ela fez praticamente o movimento que fez Bovespa, né? Ela fez, aqui deve ser o Bolsonaro, tá? Imagino esse candle aqui. É o candle do dia 5, é isso? É o candle do dia 5. Então tá aqui. E agora virou. O que você vai fazer? Você vai fazer para a Rente 3 a mesma figura gráfica que eu fiz para o Ibov, a mesma figura gráfica que eu fiz para o mini índice. Então assim, que é, de novo, pegando a carona com o Beida logo de manhã cedo quando a gente falou sobre isso. É a primeira formação de pivô de baixa ou a primeira formação baixista num movimento de alta. Então Rente 3 começa a virar. Então eu já vou deixar esse pivô de baixa desenhado a R$ 43,05, objetivo 40,69. E aí você tem aqui uma queda para eventualmente aí sim fazer uma inflexão e continuar o movimento de alta. Mas o curtíssimo prazo desse cara é para baixo. Perfeito, Coutinho. Segunda colocação, nós temos Direcional DIR 3 caindo 5,06%, R$ 14,26. Direcional na tela. Baixista, cota 14,25, objetiva 13,61, comprados mal comprados. Aqui também deve ser o candle do Flávio, 5/12. Você tem aqui ó, uma queda, uma correção para posterior queda. O que vai acontecer? Esse cara, a priori, tem caminho livre até R$ 13,61. Coutinho, terceira colocação, nós temos Vamos 3, R$ 3,31, cai 4,06% agora. Vou pedir depois, Coutinho, na sequência, porque tem mais 2 papéis aqui que estão pegando esse top 3 o tempo todo, que é B3 e Lojas Renner. Então, mas vamos começar com Vamos 3, depois a gente dá andamento nos outros 2. Bora, aqui é aquilo que eu falei, olha só. Qual era o papel? Não me recordo. O papel que eu falei que ele tinha, acho que era Suzano, que eventualmente faria esse movimento para subir. Aqui é quando falha, quando você tem uma LTA. Então ele sobe, bate na linha. Sobe, bate na linha. Imaginei que fizesse a inflexão, não fez. Não fez, perdi o canal de alta inteiro. Então você pode jogar isso fora. Não vale mais. Pode jogar isso fora e agora você tem isso daqui. Topo fundo, topo fundo. O ativo cota R$ 3,31. Perdeu esse movimento de alta, consequentemente, passa a ser o movimento harmônico anterior. Anterior desse cara, R$ 2,88. Meu Deus do céu, o papel cota agora 3,30, tá na mínima intradiária. O Lucas falou muito bem, viu, Coutinho? Tem uma disputa pelo top 3 de queda. A terceira posição entre Vamos, que nós acabamos de fibar, B3 e Lojas Renner. Vamos primeiro com Lojas Renner, LREN 3. Aliás, deixa eu falar pra você, hein? Hoje tem uma entrevista muito legal, 2h30 da tarde, com Sidney Raulino, da Cid Digital. A Cid Digital faz uma pesquisa no setor de varejo, principalmente ligada a lojas físicas.
E tem um relatório relacionado ao mês de novembro, que foi o mês de Black Friday. Também já tem algumas projeções pensando em dezembro, que é um outro mês importante para o varejo, considerando aí as festas, as festividades de fim de ano. Então, para você que está exposto ao setor varejista, claro, digital é importante, claro que sim, faz diferença. O mercado hoje olha muito para a questão digital, mas muita loja, muita rede ainda tira a maior parte da sua receita de lojas físicas, ainda que faça muita propaganda da questão digital. Então é importante acompanhar. A Seed Digital criou um índice, eles monitoram cerca de 58 milhões de clientes no Brasil inteiro que visitam, frequentam essas lojas, e a gente vai falar mais sobre isso para você a partir de 2h30 da tarde. Esqueça o jogo do Flamengo, hein? 2h30 da tarde é Seed Digital e varejo aqui no nosso país na cabeça, não é isso, Coutinho? Com certeza. Quer nem saber do Flamengo, né, Coutinho? Pra mim não faz a menor Você diferença. quer que o Flamengo se dane, não é, Coutinho? Não, não é assim. Você quer que o Flamengo perca de 5-0 do PSG, não é isso, Coutinho? Não, não é assim. E que o Corinthians hoje leve uma tromba também do Vasco, não é, Coutinho? Com certeza. Muito não bem, é Coutinho. assim, Lindinho. Não vou arrumar problema. Qualquer um que ganhar, eu fico feliz, Lindinho. Ah, Flamengo ganhar, fico feliz. A audiência não gosta de gente paz e amor. Ou um ou outro aqui, É. Coutinho. É. Então é ferro no Mengão. Tá bom, ferro no Mengão. Aí, Coutinho! Vamos falar de B3. Não, é Lojas Renner. Calma. Não, empolgou. Lojas Renner, Coutinho, caindo quase 4% agora. Ih, traulitada em LREN 3, Coutinho. Batista, cota no 388, você tem, bom, comprados, mal comprados, você tem uma última chance de respiro se esse cara inflexionar no 13,22. Se ele não inflexionar no 13,22, ele azeda. Neste ponto eu cantei uma compra especulativa sob suporte, já virou. Agora você tem uma nova chance de inflexionar a 13,22. Por experiência, não vai inflexionar, vai derreter. Por favor, coloque um stop nessa região. Coutinho, pra gente encerrar, vamos dar uma olhada na sequência no dólar, índice, S&P, Bitcoin. Tem uma galera pedindo pra gente monitorar o mercado americano, mas primeiro B3. B3 SA3 recuando 4,01% agora, R$13,17. O gráfico de B3, Vini, ele tá bem ruim, tá? Tá horrível. A gente já falou sobre ele, o ativo cota 1 no 3, 1 no 7, o objetivo de B3, SA3, esse FIBO, toda essa montagem gráfica, na verdade, você pode até, se você quiser, deixar esse cara mais organizado. Esse cara, ele é daqui pra cá, ó. O objetivo de B3 SA3 é 1 no 299, comprados, mal comprados. Quem não estopou agora, eu acho que não vale a pena, porque você tá na eminência desse cara pegar e eventualmente fazer uma inflexão e começar a subir um pouquinho. O seu macro é baixista, então o subir é subir um pouquinho, projeta 13,84, mas se não estopou, por causa de 18 centavos, eu não estoparia. Agora leva 12,99, coloca teu stop abaixo de 12,99 se ele der uma azedada, mas agora não faria nada. Bom, vamos lá. Blackwell da Nelogica, tá aqui na tela. Deixa eu ver o S&P no gráfico de 5 minutos. Vai carregar aqui. Bitcoin no gráfico de 5 minutos. O Bitcoin ele veio de uma puxada importante de 11h50 da manhã. Essa puxada aconteceu até meio-dia e 15. Do meio-dia e 15 até meio-dia e 35, portanto durante 20 minutos, ficou lateralizado. Lá em cima, né? Depois da puxada, que começou 11h50, lateralizou na região superior do gráfico. De meio-dia e 35 para cá, Coutinho, há cerca de 15 minutos, o Bitcoin começa a devolver boa parte dos ganhos, volta à casa dos 88 mil dólares. O S&P 500, ele, depois de uma lateralização de 11,50, você vê que é 11,50, o Bitcoin começou a subir, o S&P estava lateralizado. Ficou lateralizado até meio-dia e 30, Bitcoin ficou lateralizado até meio-dia e 35. Então o horário meio que coincide. O S&P também, nos últimos 15 minutos, desidratação aqui, nos pontos do S&P 500, que agora está na casa de 6.777 pontos. Tem notícia? Tem uma explicação de uma notícia que nós já apresentamos. Você lembra que nós ficamos aqui um tempo, Coutinho, falando, nossa, você vê lá nos Estados Unidos, 62% dos americanos investem em bolsa, 38% não, o Trump quer zerar essa conta, falou o Scott Bessent. E aí o Scott Bessent, ele fala sobre contas do Trump. Que na hora que eu li aqui, sendo muito sincero, eu falei assim, mas o que é isso? Ó, depósito de $1.000 em contas de Trump avançaria a 600 mil dólares. O que raio é esse de contas de Trump? Aí os nossos editores da Mover trouxeram aqui a explicação do que é esse conceito aí de contas de Trump.
que tá aqui, ó. Significa o seguinte, Coutinho. Toda criança, lá nos Estados Unidos, nascida entre 2025 e 2028, poderá receber um depósito inicial de $1.000. O governo dos Estados Unidos, doadores privados, vão fornecer recursos para depósitos em contas Trump. Então você está ouvindo aí essa história de contas Trump? São para crianças que nascerem entre 2025, é bom alguém nascer rápido aí, o ano está acabando, mas vale também até o fim de 2028. Vão receber um depósito de $1.000 na conta. Olha que beleza, hein? Nasceu, aqui o brasileiro já nasce com o pai devendo, a mãe devendo, tudo estrepado. Lá você vai receber $1.000 na conta. Tô fazendo essa brincadeira, mas se isso aqui fosse no Brasil, nós estaríamos nos perguntando de onde vai sair o dinheiro. Os Estados Unidos, maior economia do mundo, pô, incentivar o mercado de capital, legal pra caramba, mas tem uma dívida trilionária. Parte do mercado já começa a olhar para os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, o longo, fala assim, eu compro isso daqui ou eu compro ouro? E prefere muito mais o ouro, olha o que aconteceu com o ouro em 2025, e o governo americano está arrumando aí $1.000 por criança nascida, de 25 a 2028. Aqui tem uma condicional, é poderá receber. Vamos esperar mais detalhes para entender quais são os critérios. Não vai sair a grana toda do governo, mas uma parte do governo endividado. Também doadores privados vão fornecer aí os recursos. Contas Trump prevê investimento em um índice de ações diversificado. Então essa grana será investida em um índice de renda variável. Contas Trump foram previstas em projeto One Big Beautiful Bill de 2025. Contas Trump são contas de investimentos criadas nos Estados Unidos para crianças. Saques em contas Trump só serão permitidos quando crianças completarem 18 anos. O dinheiro doado por Dell será destinado para regiões específicas com renda média baixa. O bilionário Michael Dell e sua esposa Susan farão contribuição de 6 bilhões 250 milhões de dólares para o projeto. Então já aparecem lá alguns empresários, alguns bilionários dos Estados Unidos. Então vai doar aí para cada criança vai receber $1.000. O Michael Dell e a sua esposa Susan já vão contribuir com 6,25 bilhões de dólares. Quem nascer aí agora já tem $1.000 garantido, hein, pessoal? Mas é isso, hein, Coutinho? Projeto diferente para falar o mínimo, Coutinho. Que é o que eu tô falando. Muito legal o incentivo, importante falar de renda variável, capital privado vai entrar na jogada, segundo as informações, tudo isso show de bola. Mas quem vai fazer a gestão disso aí? E um governo que é absolutamente endividado também se comprometeu a colocar grana no projeto, Coutinho. Eu acho que é assim, né? Deixa eu dar Tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro que é assim, depois que você vai ficando mais velho, eu no auge dos meus 50, e passando a entender um pouco mais e consumir um pouco mais de conteúdo, e eu vou fazer um merchan, principalmente da TC News, né? Os meus últimos 2 anos aqui, sendo submetido a várias coisas que eu não era, né? Ou seja, essa parte de notícias, políticas e tal, realmente era uma coisa que... Eu achei que por um momento você estava sendo submetido a várias coisas que eu não queria. Sendo obrigado aqui, pintar cabelo, dançar. Você vai fazer um negócio bonito. Moreno, corta. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? Você estava sendo submetido... a vários conteúdos que eu não tinha tanto, como a parte de política, a parte de economia macro, que não era, né, um forte meu e tal. Então, assim, você vê os Estados Unidos, enquanto a gente aqui tá no populismo, no Vale Gás, nisso, naquilo, você vê os Estados Unidos liderando a corrida de IA, você vê China, você vê Coreia do Sul, você vê várias coisas acontecendo. Então, assim, realmente me acho um puta de um projeto bacana, e aí eu me pergunto, o que o Brasil, com a riqueza que a gente tem, poderia fazer um projeto que não é um projeto de curto prazo. Você vê, nos Estados Unidos é um projeto de 18 anos, né? Ou seja, a criança começa a receber agora, deve ter um meio do caminho aí com reaporte, alguma coisa nesse sentido para 18 anos. E o que a gente poderia fazer no Brasil, né? E aí o Brasil a gente vê aí, a gente é submetido dia a dia ao processo de gestão político econômico brasileiro, e a gente aqui está no Vale Gás. A gente tem aqui, um usuário colocou ali no chat que eu vi, né? São 39 milhões de CLTs, alguma coisa assim, e 49 milhões que recebem auxílio no Brasil e tal. Então, assim, enquanto a gente viver no Brasil, eu lamento muito, mas coisas como essa a gente jamais
vai ver. Pelo menos, eu acho que enquanto eu estiver vivo no Brasil, pouco provável. Eu não sei o que eu falo quando o cara é muito sabido. Tá. Toma, Coutinho, agora. O que você responde? Tá bom. Então, presidente, por favor, a gente tá aqui. Eu sou o primeiro a pegar um avião e ir a Brasília, sentar lá e cumprimentar o senhor se o senhor fizer algo similar a isso. Você nem me conhece? E se ele responder que fez o pé de meia? O pé de meia é caro. Você já viu? Você já fez uma... Bom, você deve ter feito com certeza porque você trabalha com isso. A questão do pé de meia é você... Bom, antes do pé de meia, vamos pro FIES? Vamos. O que aconteceu com o FIES da capacidade de pagamento daqueles que contraíram o benefício? Não conseguiram pagar. Então tá bom. Precisa falar alguma coisa a mais? E agora? E o Lula aí não fala mais nada? Então, e agora? Vamos falar e olha que eu não sou... Assim, não tenho o teu nível de conhecimento nesses tipos de assuntos. Mas vamos falar do FIES. Beleza, programa extremamente interessante. Você sabe o que aconteceu com o FIES? A minha noiva fez FIES pra estudar na Belas Artes, que é uma faculdade cara. Ela fez o FIES e tal. E aí deu a pandemia, ela falou assim, será que eu continuo pagando FIES ou não? Aí uma tia dela falou assim, não, para de pagar isso aí, meu. Para de pagar, depois você renegocia. Eu falei, que para de pagar o quê? Tá louco? Para de pagar? A gente tem o financiamento do apartamento e tal. Pode continuar pagando. Ela foi lá e continuou pagando. O que a gestão fez? Todo mundo que não pagou, eles acho que ou zeraram a dívida ou renegociaram a dívida a juros zero. No resumo da ópera, era melhor que ela não tivesse pago do que ela ter pagado em dia. O que isso gera na minha avaliação? Pô, você tá beneficiando o infrator. Isso aí. Você tá beneficiando quem não pagou. É isso aí. Assim, pô, mas é claro, as pessoas tiveram dificuldade, teve estudantes, jovens no mercado de trabalho, né? Jovens trabalhadores que perderam o emprego. Tem que ver esse pessoal, claro que sim. Não tô falando isso, beleza. Mas assim, a pessoa que pagou, que também não foi fácil durante a pandemia, que também tinha 1000 contas para escolher o que pagar, o que não pagar, essa pessoa, ela é prejudicada. Porque quem pagou em dia não ganhou desconto nenhum, não teve mérito nenhum. Fala assim, você conseguiu pagar em dia mesmo durante a pandemia? Putz, a gente vai te dar um desconto de X% no valor da sua conta lá, você vai pagar 2 anos a menos. Nada. Quem pagou em dia, ferro. Quem não pagou recebeu uma puta de uma ajuda, uma baita de uma ajuda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? É essa cultura do que você vai favorecer ou não. Porque a pessoa que paga em dia às vezes se sente, né, desprestigiada. Mas esse é um ponto. Né, que é claro que é importante a gente comentar. O outro ponto é a percepção, voltando lá para os Estados Unidos, do mercado americano, que essa é a única notícia que temos durante essa queda do S&P 500 no curtíssimo prazo. Não me surpreenderia o mercado questionar, Coutinho, de onde o governo dos Estados Unidos vai tirar $1.000 por criança que nascer. Porque beleza, é o que eu falei, tem investimento privado, acabamos de mostrar aqui. Mas também é uma medida que vai sair dinheiro dos cofres públicos dos Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos não estão nadando em dinheiro, longe disso, longe disso. E aí o S&P agora, Coutinho, ele dá uma bela de uma desidratada. A notícia foi divulgada há pouco, a desidratada começou 12h30. Que horas que foi a notícia aqui na Mover, ó? A despinguelada do S&P 500 começou 12h30. Vamos ver aqui, ó. A explicação do que é o tal das contas Trump, ela vem aqui por volta de 12h43. Mas a fala do Scott Bessent acontece 12h22, 12h24, 12h25. Ó, ele falou que o Ray Dalio também ingressou aí, né, e nessa iniciativa filantrópica do Tesouro Americano. O Ray Dalio vai anunciar contribuição generosa para as crianças, nessa história aí de contas Trump, para as crianças de Connecticut. Então, tem iniciativa privada, tem gente do mercado, mas tem muita grana que vai sair do governo também, a gente não sabe quanto. E como vai saber? Esse é um ponto, Coutinho. Como vai saber a quantidade de grana que vai sair do governo? Porque como eu vou dimensionar, calcular a quantidade de criança que vai nascer de 25 a 28? Eu posso fazer uma média dos últimos anos, mas é uma coisa bem certa, hein, Coutinho? Vai que a galera tá animada lá, todo mundo vira um coelhão, e aí? E aí, Coutinho? Lindão, com certeza eu acho que deve ter regras. Eu não conheço. Acho que o Fábio Fares eventualmente poderia nos ajudar nesse ponto. O Fábio Fares ia ser bom, hein? Acho que o Fábio Fares é um personagem importante que pode nos ajudar com relação a entender uma eventual de como seria a eventual mecânica desse processo todo nos Estados Unidos. Mas trazendo para o Brasil é diferente. Inclusive, deixa eu até pegar, teve no nosso chat falou, mas o Coutinho tá criticando o populismo brasileiro em prol do populismo americano. Eu enxergo de forma diferente.
eu enxergo assim, o populismo brasileiro, ele não é expansionista. Você não pega e contribui para que a população brasileira cresça. Você faz o contrário, você pega o Estado e faz com que o Estado sustente a população. É isso que a gente faz, é isso que o governo vem fazendo nos últimos 20 anos. Quando você olha para uma medida dessa nos Estados Unidos, eu não estou pegando e colocando $1.000 numa criança e sustentando aquela criança. Eu estou gerando riqueza futura. Então não é que eu estou criticando o populismo brasileiro e abraçando os Estados Unidos. É porque a forma é diferente. Aqui no Brasil, a gente sustenta, o Estado sustenta sem prosperidade. Nos Estados Unidos, pelo menos a forma que eu enxergo, eu estou pegando e fazendo com que, de novo, né, a gente não sabe e eu estou especulando. Se eu desse, exemplo, também não sei se é isso, $1.000 por mês para uma criança há 18 anos lá na frente, eu estou gerando riqueza. Então, assim, é bem diferente o que é feito lá do que é feito no Brasil. Agora assim, eu até confirmar, é uma informação inicial, vamos esperar para ver, mas acho que são $1.000 uma vez só também. Né? Não, de novo, a gente não sabe, né? Mas assim, é a diferença entre sustentar e gerar riqueza. Que é o que você tá fazendo a comparação eventualmente aqui. No governo americano fala, mas se a família aportar tanto, tem um benefício XPTO, ou seja, você sempre está gerando riqueza, você não está sustentando. Eu não estou dando dinheiro para essa família sobreviver, essa é a diferença. Porque chorar não é um gesto de covardia. Aí, pode chorar, Coutinho. Ô Moreno, você tá animadinho, né? Final de ano, né? Caiu 13º, 14º, então tu vai tirar férias, tá todo lindinho, né, Moreno? Fabiano, vamos ver essas férias aí, hein, Leozinho? Fabiano Gomes, boa tarde a todos. Mandando um boa tarde especial aqui pro pescador Lucas, pra mim e pro Mago Coutinho. E falou, toma like, 1.656 likes. Vamos lá pro mercado americano, por gentileza, Mago Coutinho? Bora, vamos Fada falar. do mercado. E aí, o que está acontecendo? Fada do mercado? Ah, inventei essa agora, gostou? E aí, Coutinho? Todos. Ai. Olha só, pessoal, o mercado americano azeda, né? Então, assim, recordar é viver. Então, assim, aqueles canais de alta que a gente tinha pela segunda vez, nenhum dos 3 índices, à exceção de Russell 2000, consegue. Então, você tem Dow Jones inflexionando, saindo do canal, você tem S&P 500 que ficou aqui rastejando para ficar no canal, também já saiu. Você tem Nasdaq, essa em função das techs muito mais pesadas, essa aqui já tinha saído há muito tempo, ela já tinha inclusive inflexionado, e o Russell 2000, que estava na média do canal, passa a ir para a parte inferior ou para a banda inferior. Então o índice americano, os índices americanos dão uma boa de uma corrigida. Você, de novo, né, o ralizão no Brasil, não vejo. O ralizão lá fora, também não vejo. Falar que é um ralizão de baixa, acho pouco provável. Então, assim, o mercado simplesmente desacelera, não sustenta. Posso ter algum tipo de movimento, mas por enquanto, graficamente, não vejo nada explosivo para nenhuma das duas direções. Muito obrigado, viu, Coutinho? A gente vai continuar olhando o mercado americano, mas vamos rapidinho. Gráfico de 4 minutos para índice dólar. Lucas Udi, futuro da moeda americana, renovando máxima intradiária, você consolida a informação. Exatamente, Vini. R$ 5,545, novo patamar de máxima intradiária. Cotação de momento, R$ 5,544, avançando 0,27% até o momento. No dia de hoje, quem mais compra contrato do mini dólar WDO F26 são os clientes que operam pelo BTG Pactual. Na sequência aparece BGC Liquidez e Tullet. Dando liquidez para os comprados estão os clientes da XP, da Necton e também do Itaú. Você, Coutinho, índice para um lado, dólar para o outro. Você falou que esse dólar estava de difícil leitura, né? Que ele tava estranho, tava ruim ali de leitura. Agora ele engatou uma movimentação de curtíssimo prazo para cima, Coutinho, você. R$ 5,542, então eu peguei, ele tava aqui tangenciando essa resistência, né? Então ele tava inflexionando, poderia cair ou subir. Então já que ele subiu, beleza, peguei esse pivôzão de alta, subiu, corrigiu, terceira linha pianinho, subiu, lateralizou, deixa subir, deve dar uma desacelerada aqui, mais altista, agora declarado, objetivo R$ 5,554. Já no caso do índice, esse estava mais fácil, eu estava só aguardando, né, o eventual rompimento, 160.520, ele estava num candle aqui, ó, esperando esse cara, ele estava com um leve candlezinho verde na última entrada, aí ele pegou, rompeu, manteve o seu viés, aqui você tem um canal de baixa desenhado, 160.300, objetiva 1,59, volta para um número que vocês já conhecem, 1,59.790.
Fechado, muito obrigado, valeu meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos lá para o mercado americano, Coutinho, como prometemos aqui. Vamos falar primeiro de Oracle. Oracle está recebendo hoje uma outra tongada, uma traulitada aí, 5,35% de marcha ré. O ativo está na casa dos $178, Coutinho. Oracle tá bem machucado, né? Vamos colocar Oracle, deixa aí pra Black Arrow, porque a Black Arrow já tá afibada. Oracle tinha um objetivo, se eu não me engano, 158. Deixa eu ver o que é Oracle. Cota 178, objetivo de Oracle 150. Então, assim, baixista perdeu já o primeiro canal de baixa, você tem um segundo canal de baixa, perdeu um suporte a 196, cota 178, objetivo 150. Fechado, obrigado, Coutinho. Vamos falar agora, por gentileza, sobre Nvidia, marretada também. Olha aí, as empresas relacionadas à inteligência artificial. No caso da Oracle, a gente está falando sobre navegação em nuvem, estrutura para você conseguir operacionalizar, processar, né, as suas atividades em nuvem. Nvidia aí já é a fabricação de chips semicondutores. Nvidia recuando 3,35% na casa de $171, Coutinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? Daqui a pouco a gente discute isso. Vamos lá, Nvidia, Coutinho. Vamos lá, baixista, cota $171,75, sem alteração gráfica. Baixista, já tinha cantado, objetivo $158. Muito obrigado, Coutinho. Falamos agora sobre Google. Google tá caindo também. 2,33% de retração para Google, Coutinho. GOG. Double clique, zoomzão. Baixista, $300,51, objetivo deste cara, $287,13. Por falar em queda, Palantir, PLTR Palantir, $183 agora, cravado na pedra, recuando 2,59%. Cantei uma eventual venda de Palantir a $184, não inflexionou, pelo contrário, lateralizou. Então essa figura gráfica, eventualmente a gente pode sumir com ela e a gente passa a uma formação de cunho altista. Então eu teria cuidado pelo seguinte sentido: eu tenho 6 candles contra seguramente mais de 15. Então a diferença é pouca, eu precisaria de um movimento maior para consolidar essa alta. Quem acha que esse cara vai inflexionar, me dá menos sinais, me parece mais um sinal. Então eu vou trocar a figura gráfica, o teu stop pode estar abaixo de 177, comprados passam a estar numa formação melhor, agora vai ficar bom mesmo, é hora que você tiver um par de candles acima de $184, não tocando mais nessa linha. Coutinho, Bitcoin, por gentileza, vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, para a galera cripto, que gosta dos criptoativos, que está aqui acompanhando o nosso programa. Lucas Udi, você com a informação, cotação de momento, Bitcoin, por gentileza. $87.596, caindo 0,15% até o momento. Você, Coutinho. Graficamente, cuidado, né? Eu tinha desenhado, por algum motivo eu acho que eu apaguei, então eu vou desenhar de novo. Bitcoin permanece baixista, cota $87 mil, nota, e aí é extremamente importante, né? Nota que o Bitcoin no dia de hoje bateu $90.266. Vamos tirar a parte de 100. $3 mil, conta rápida, de 90 para 87. Então assim, o Bitcoin é extremamente volátil, então tenham cuidado, né? Eu vi passando no chat que o Bitcoin explodiu, falar que $3 mil um ativo de 90 explodiu, não é. E muito pelo contrário, nota que você tem em todo o corpo, e eu já venho falando isso, né? Quem quer comprar Bitcoin, acha que deve comprar Bitcoin, né? Então assim, compras pequenas, parceladas, preço médio positivo. Eu não sou a favor de comprar e encarteirar de eterno, tá? Isso aqui pode dar ruim. Se você tiver alguma dúvida, e a gente pode, até, né, o Fábio Fares falou, né, uma coisa que é uma parte de um comentário dele que eu pessoalmente não concordo, né? Assim, você olha para Bitcoin hoje como eventualmente alguém olhou lá atrás para OGX, né? Eu lembro porque eu estava no mercado, OGX quando saiu era a Blue Star máxima de tudo, né? Saiu a R$1.800, splitou 100 para 1, foi para 18, 18 virou pó. Assim como um dia alguém achou que Raizen era o papel, assim como achou que Gol e Azul era o papel. Então assim, esse encarteiramento de longo prazo, na minha visão, eu acho que pode ser feito eventualmente com um eventual cuidado. No caso do Bitcoin, Bitcoin é para baixo. Então se vocês continuarem comprando Bitcoin,
esse cara ou ele inverte ou vai acabar o seu dinheiro e você vai continuar comprado em algo que está caindo. Ah, mas depende do horizonte. O horizonte sempre vai salvar. Daqui 40 anos é muita coisa. O problema é você amanhã ter uma emergência e forçosamente precisar do dinheiro. Aí acaba essa narrativa. Então, por favor, atenção quem está comprando Bitcoin. O Bitcoin é para baixo, seu objetivo é $80 mil. Por favor, façam com cuidado. Muito obrigado, valeu meu parceiro Marcelo Coutinho. Nós temos aqui já a Profit Pro da Nelogica na sua tela, vai aparecer aí o recadinho da Minerva, depois eu vou passear pelas principais blue chips da Bolsa Brasileira e a gente volta com pedidos do nosso público, membros do canal com prioridade. Já adianto, o primeiro papel solicitado pela nossa audiência vem lá do Rio de Janeiro, é do nosso telespectador, o Fábio Lemos, ele tá de olho em Embraer, Coutinho. TC News, seu resultado é a nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 1h, 11 minutos. Agradecendo aqui o seu comentário, a sua participação. Temos 1.674 likes. São praticamente 1.500 aparelhos conectados de forma simultânea. Muito obrigado. Vamos ver as mensagens que estamos recebendo aqui, ó. Mensagem de tudo, hein? Vamos ver. Falou de política, a galera gosta. Aliás, por falar de política, deixa eu agradecer. Ontem foi ao ar a última edição do Olá Investidor de 2025. Nós recebemos aqui o Fábio Zambelli, foi uma excelente conversa e nós tivemos, se não foi a maior audiência do ano, uma das maiores do ano no Olá Investidor de ontem. Foi muito legal e eu gostei muito também do nível, né, dos comentários no chat do YouTube. Eu fiquei no chat, a conversa sempre gravada, nós gravamos na segunda-feira, o material foi ao ar ontem na terça, depois do Tarde TC News, então começou 6h30 da tarde, fomos até 7h30 da noite. Então o nível dos comentários também muito bom, acho que como o Fábio Zambelli, ele é um imparcial, é muito difícil falar imparcial, a imparcialidade é uma busca, né? Mas ele é um cara muito neutro nas suas análises, muito sóbrio, essa é a palavra que eu queria buscar, muito sóbrio nas suas análises políticas, e ele acompanha a eleição desde 1992, então de 1992 até agora, 2025, você também vai perdendo um pouco daquela paixão política quando você conhece os bastidores de Brasília. Ele é muito bem relacionado, trouxe vários bastidores para a conversa, foi uma conversa muito legal, que está à disposição um corte só da entrevista aqui no canal do YouTube do TC. Então obrigado a você que estava na nossa audiência, durante a conversa uma galera pedindo, faz o corte aí, Vini, o corte tá no nosso canal, tá bom? Quem que está falando com a gente agora? O Vitor. A abertura excessiva de vagas em universidades sem empregos suficientes hoje tem alguns cursos com excesso de vagas, ou seja, uma estrutura enorme para um curso que já não tem tanta demanda assim. Ele fala a palavra aqui desuso, é a opinião do Vitor. O MK, essa não é a lógica dos auxílios? Interrogação. Alguém está pagando para alguém receber. Será que descobriu só agora? Interrogação. Quem mais? O Arley, não quer nem saber de auxílio, de contas Trump, de ProUni. Teve gente citando o ProUni como uma medida importante do governo Lula, pensando no desenvolvimento educacional, que eu perdi aqui o telespectador o nome. Mas o Arley não quer nem saber disso, ele quer saber de Brava Energia. Ih, meu garoto, nós já falamos de Brava. Era o papel que mais subia, considerando a variação percentual do Ibov. Será que ainda tá assim? Deixa eu ver. Deixa eu ver se Brava Energia ainda tá desse jeito. Variação, ó. O papel que mais sobe. 14,59 é o preço de tela. Elevação de 3,62%. Na semana avança 8,5%. Mas a tendência desse papel ainda é de baixa, né, Coutinho? Rapidinho. Brava 3, só Brava passando. 3. Porque às vezes nosso telespectador pega aqui e falou, opa, sobe 3 hoje, quase 4. Na semana 8,5, quase 9. Mas a tendência é de baixa, não é, Coutinho? Projeta alta a 15,18, posterior queda. Obrigado, Coutinho. Quem mais conversando com a gente? A Márcia Freitas falando aqui a respeito dos ADRs. O Danilo também está por aqui, muito obrigado. O Roberto, você... ele fala aqui a questão do viés, né? Daniel PMPR, no Brasil, criminoso recebe 1000 vantagens em relação à gravidade do crime cometido. Então é uma crítica aqui do Daniel PMPR. O Otávio, aí já está criticando o Trump, diz que ele é um incompetente, na opinião do nosso telespectador, o Otávio Garcia. O Vicente, quem pega e não paga corretamente é que está errado, diz o Vicente. Quem pega e não paga corretamente é que está errado. Concordo, né?
Pegou algo, tem que pagar em dia. Luiz, mago do mercado. Fada é sacanagem, Vinícius. Obrigado, aqui é o Luiz Salgueiro. E teve um telespectador também que escreveu, falou, ô Vini, mas você também não queria que o pessoal ajudasse, que o governo fizesse alguma coisa, era pandemia, a galera perdeu a grana. Não, eu até depois complementei, não sei se o telespectador acompanhou, mas é natural que o governo vai tentar ajudar aquelas pessoas que não conseguiram honrar os seus compromissos diante de um cenário difícil de pandemia, que muitas pessoas infelizmente perderam o emprego. Ok, o ponto é, e quem pagou em dia? Quem pagou em dia não recebe, assim, nenhuma menção. Porque a pessoa que pagou em dia não necessariamente ela teve 1000 facilidades também. Ela pode ter tido muitas dificuldades. E mesmo assim, conseguiu honrar seus compromissos financeiros. E para essa pessoa zero, para essa pessoa nada, foi esse o questionamento. Tá bom? Vamos com os pedidos do nosso público, os pedidos da nossa audiência. Deixa eu ver. Não chegamos ainda em 1.700 likes, hein? Tem 1.685, faltam 15. O Fábio Lemos, da Fatorial Investimentos, ele pede Embraer, por gentileza, Coutinho. EM BJ3, Coutinho. Bora. O gráfico tá bonitão, deve ser visto no semanal em função do tamanho do movimento. Comprados, bem comprados. Minha preocupação, não consegue romper acima de 8,967, então nota que ele bate e inflexiona. Mas, de novo, se no semanal ele fizer esta figura, vai ser algo como isso aqui. Em algum momento o Embraer pode pegar e fazer o rompimento. Então, a priori está bem comprado, não tem nenhum sinal de queda para Embraer. Agora, o ideal é que Embraer rompa 8967 e objetiva 9921. Ana Maria, boa tarde. Por favor, BBSE3, BB Seguridade, papel ordinário, por gentileza, Coutinho. Tinha um objetivo a R$ 36,17, bateu R$ 36,16, furou por 1 centavo. Mas, de qualquer forma, já pode considerar atingido em função do tamanho do movimento. Se você está comprada, você está bem comprada. Eu trabalharia a questão do stop. Você tem uma queda agora a R$ 34,42 para a posterior alta. Curto prazo, você deve sofrer um pouquinho, o teu stop está abaixo de 3,442. Ai, que grafista membro do canal diz que é PSG hoje desde criancinha e Vasco desde a gestação. Faço das palavras dele as minhas também. O Paulo Meirense está de olho nela, Bia. BH e A3, Coutinho, Casas Bahia. Isso tudo pro Flamengo perder, você quer? Eu quero. Quero muito. O Beidinha tá aqui. O Beida geralmente a gente nem vê ele aqui, porque ele fica dentro ali, né, da salinha do Cosmos, que é da salinha da Pandora, que faz a gestão dos fundos, entre eles do fundo Cosmos. O Beida fica ali sentado, concentrado. Hoje, já passou aqui no nosso corredor umas 5 vezes. É celular na mão, bebendo uma água, olhando aos céus, dá uma tossidinha, dá aquela respirada. Mestre Beida tá aí, torcendo pro Mengão. E tem um monte de flamenguista aqui no escritório. Um monte. Tô preparado pra zoá-los como se não houvesse o amanhã. Vai, PSG! Bia 3, Casas Bahia, por gentileza, Coutinho, pro Paulo Meirense. Tem um suporte a R$ 3,04 que não pode perder. A priori perde ainda sem confirmação, mas tem uma figura gráfica muito ruim em termos de cunho altista. Então, esse cara a priori baixista, o seu objetivo longe, R$ 1,53. O Diogo fala sobre Oncoclínicas, Coutinho. Onco3, por gentileza, papel ordinário de Oncoclínicas, empresa do segmento de saúde. R$ 2,00. É meio mortinho esse papel, hein, Coutinho? R$ 2,26, bateu na linha, subiu, rumo à terceira linha. 0,42 comprados. A priori mal comprados no macro. No curto prazo aqui, se você for no diário, esse cara tá ensaiando um envelopezinho de alta. Então, assim, no diário, esse cara eventualmente vai a 2,73 para aí sim volta para a figura gráfica anterior, né? Ou seja, termina essa figura gráfica, volta para a anterior. E na anterior ele volta. Eu vou refrasear. Curto prazo, bem comprados, de 2,28 a 2,73. Chegando no 2,73, por favor, monitora. Obrigado, viu, Coutinho? O Marco Seravolo, membro do canal, pediu pra gente olhar o WhatsApp, falou que mandou uma mensagem por lá. Lucas Ude está de olho, daqui a pouquinho a gente lê. Obrigado, hein? Marco Seravolo é um parceiro de longa data. Grande abraço pra ele, meu amigo. O Daniel PMPR escreveu o seguinte: ô Vini, brasileiro mal sabe interpretar um texto. Vai saber investir? Ô, louco. Daniel PMPR hoje tá com os 2 pés no peito, concorda com ele, Coutinho?
Qual que é o calma. ativo? Qual que é o Não, ativo? não, é porque eu tava lendo ali o... Não, Qual que é Lindão, o ativo? deixa eu explicar. Não, Lindão, calma, Lindão, respira. Lindão. Qual que é o ativo? O ativo é leitura. Lindão, espera. Eu tô lendo ali, Leandro Pio Silva. É que Queria fica- fazer uma pergunta pro Coutinho. Enquanto o Vini falava, Você tava eu tava lendo o Leandro. Então, assim, não tem a necessidade nenhuma dessa agressividade maluca, Moreno, porque eu fiz uma pergunta. Então, assim, calma, Lindão. Eu tô lendo ali a pergunta do Leandro, aí eu automaticamente peguei, fiz a pergunta. Só isso, Lindão. Respira, cara. Lindão, 17/12, acabou o ano, queridão. Vai de boa, né, Vai meu? tranquilo, Moreno. Desarma. Ano difícil, entendeu? Vai tranquilo, Lindão. Agora deixa eu falar, qual é a pergunta, Lindão? A Leila falou ali, ó, o ativo é leitura 3, Leitura- leite 3. Calma. Não, é que o Vocês estão Daniel... estressados. É que o Daniel PMPR escreveu assim, Vini, como a galera vai investir num país que o pessoal mais mal sabe interpretar texto? Aí eu falei, Coutinho, você concorda? Qual que é a sua opinião? Tá bom, me desculpa. E não você precisa de respondeu, qual é o ativo? Beleza. Ok, tranquilo. O ativo é a interpretação de texto. Então vamos lá. Então, refaça a pergunta, Lindão. Daniel PMPR diz... Daniel PMPR diz: como o pessoal vai investir em um país que mal sabe interpretar texto? Concorda, discorda, prefere não opinar, quer saber qual é o ativo, Coutinho? Concordo que a gente, antes de falar que o brasileiro vai investir na Bolsa de Valores, eu concordo que tem muita coisa que tem que vir antes. Tem que vir educação, tem que vir saúde, tem que vir várias coisas para que a gente um dia, brasileiros, no geral, para que o povo possa se dar ao luxo de primeiro sobrar dinheiro. Seria um luxo no Brasil você pegar e aí vide nível de endividamento da população brasileira, ponto. Partindo do princípio que vai sobrar, que aí é uma outra coisa, aí sim, lá para frente, quem sabe, a gente possa ter o privilégio da população geral do país poder investir, que seja em renda fixa. Assim, a Bolsa de Valores seria um plus gigante, né? Vamos começar do início, que seria sobrar dinheiro e a pessoa poder, pelo menos, investir na poupança. Se a gente olhar o índice de endividamento das famílias em 2025, bateu recorde aí. Então a primeira coisa é pagar as contas, conseguir guardar um pouquinho de dinheiro. Depois que você tem uma certa reserva, aí você fala assim, bom, como eu posso fazer essa grana que está guardada, que eu não preciso para pagar minha conta de amanhã, trabalhar para mim? E aí você vai começar a estudar. Então, se por acaso você está acompanhando nosso programa e você não conseguiu nesse ano guardar a grana que você esperava, puxa, vai estudando, faz o simulador. Teve campeonato aqui, era uma brincadeira séria, né? Com vários simuladores que você pode ir treinando, para quando você de fato pegar o seu dinheiro suado aí e colocar no mercado, você entender o que você está fazendo e, claro, acompanhar sempre aqui a nossa TC News. Estamos aqui trabalhando também para que você consiga ter sucesso aí nos seus investimentos. Esse é o mais importante. Quando eu falo quando eu falo de poupança, pessoal, a gente sabe que a poupança no Brasil, como investimento de, entre aspas, renda fixa, é o pior de todos. Não, então, assim, nem eu conto tô falando de poupança no sentido assim. Poupar dinheiro, guardar do início, dinheiro. entendeu? Porque você, assim, sobrou um dinheirinho, não vai pra poupança. Você vai comprar um título de renda fixa, você vai pegar as dicas do professor Cabral, assim, tem coisas extremamente positivas que são extremamente melhores que uma poupança. Mas, assim, primeiro, vamos fazer com que o povo, e isso, sim, é a minha crítica ao governo, ok, né? Então, a nossa população é próspera. Pegamos, por exemplo, o nível de endividamento da família brasileira. Pegamos, por exemplo, a inflação do ano. Né? Quanto custava um litro de leite, quanto custa um litro de leite, quanto custava uma lata de azeite, quanto custa uma lata de azeite, quanto custava a picanha, quanto custa a picanha. Então, assim, vamos primeiro ajudar a população a sobrar. Depois a gente vai dar educação, segurança, que é um dever do Estado. E aí a coisa vai melhorar e a população vai poder investir. Essa é a minha crítica. Mais um pouquinho, eu peço seu número pra votar, Coutinho. Mais um E pouquinho agora sim, aí. qual é o ativo, lindo? Qual é o ativo? Agora eu que fiquei aqui embasbacado com tanta fala assim, Coutinho. qual é o Perdi ativo? o ativo aqui, ó. Um abraço pro De volta. Varley Araújo, o Abrangente junto com a gente aqui também. O Daniel Dias falou, valeu, Frota, demais. Será que estão achando você parecido com o Alexandre Frota agora, Coutinho? Não tem jeito. Não, Coutinho, você sabe, você já viu algum filme que o Alexandre Frota fez? Não. Não? Alexandre Frota? É? Ator? É? Não. Nunca viu, Coutinho? Não. Eu não assisto canal baixo. Segundo que... Canal baixo? Globo, esses canais baixos aí não é minha praia. Ah, tá. Ponto número 1. Ponto número 2, jamais virei um filme que assim, não acho graça nenhuma nesse cara. Nunca viu, Coutinho? Não. Tudo bem, Coutinho. Não acho que nesses canais que passam os filmes do Alexandre Frota, mas
enfim, devaneio aqui. Marcos Ceravolo pediu Rani 3. Vamos voltar pros ativos. Irani, Rani 3. Ele falou o seguinte, ó. Coloquei uma ordem de compra em 8,40 em Irani, Rani 3. Será que pega, Coutinho? 8,40? 8,40. Pega, tem um envelope de baixa desenhado. Não sei se é no intraday que você vai pegar, né? Deixa eu colocar no gráfico de 60 aqui. Pega, você tem um suporte de Rani a 8,42. Você tem uma figura de queda, uma longa lateralização, uma queda. Essa longa lateralização também não é uma lateralização. No intraday, mais difícil. Mas se você olhar num viés um pouco mais longo, 8,40 pega. Agora o problema é que você vai comprar 8,40 e vai levar 8,21. Então assim, pra mim o problema é que a compra tá no momento errado, tá? Fica atento com isso. O que o povo tá rindo ali que nem... Não sei. Não sei. Deixa isso pra lá, Coutinho. Isso é coisa que coloca na sua cabeça, Coutinho. Um abraço pro Alex Vale. Ô, Vini, ontem eu não comentei no Olá Investidor, porque eu tava fazendo uma caminhada, mas parabéns pela condução, nítido preparo prévio pra realizar as entrevistas. Ô, Alex, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado pelas palavras, tamo junto. Marcos, o investidor. Uma dúvida sem agressão, uma dúvida sincera. O apresentador é esquerdista? Interrogação. Será que ele tá falando de mim? Você é o apresentador? Não, mas pode ser que ele tá confundindo com você também. Não, eu não sou apresentador. Eu sou o convidado, co-participante, co-isco. Não, o apresentador é você. O Lucas apresenta também. Eu sou co-apresentador. Você é o apresentador, momentaneamente. ele é o co-apresentador e eu sou o Então contribuidor. ele tá falando de mim. Ele está falando de você. Olha, Marcos.investidor. Tem gente que tem certeza que é esquerda. Mas tem algumas pessoas que têm certeza no chat que é direita também. Teve uma vez um telespectador que escreveu assim: a TC News se divide dessa maneira: Custódio, bolsonarista; Levate, centrão; Medina, esquerdista. Tá errado! Mas como as pessoas chegam a essa conclusão? Fala do jeito que você quiser, Marcos. Vai pensando aí, vai assistindo algumas vezes, aí você vai chegar à conclusão. Um abraço ao Nilson Campos, mandou boa tarde pra cá. O Santana tá sem paciência. Falou, esse povo reclama de tudo, Vinícius. Vão trabalhar. Ô, louco, calma, meu garoto. Não é assim também. Esse pessoal não aguenta um dia de trabalho comigo. Qual que é a mensagem do nosso WhatsApp, Lucas? Do Marco Ceravolo, por gentileza. Vamos nessa, Vini. Ele tava falando sobre ter assistido a gente, né? Ele falou assim: aprendi a ter educação financeira assistindo a TC News. Ah, obrigado. Falou que começou a investir e estudar finanças no fim de 2021 / começo de 2022, no início da TC Rádio, e falou: em 2025 eu perdi dinheiro, mas ganhei amigos. Vocês estão no meu coração. Ô, louco, obrigado. E aí ele já emendou com um pedido de Rani 3. Que Rani 3 o Coutinho fez. Ele mandou só o pedido no YouTube, mas o texto ele mandou aqui. A gente fica muito feliz com esse relacionamento. O Marcos Ceravolo tá sempre com a gente. Infelizmente, 2025 parece que não foi o ano que ele conseguiu ganhar dinheiro nos investimentos dele, mas se Deus quiser, se tudo der certo, 2026 vai com tudo. Beleza, Marcos? E qualquer dúvida, se é membro do canal, tem prioridade, escreva aqui pra nós. Fechado? Leozinho, vou pedir pra você compartilhar minha tela, por gentileza. Epa! Epa! Não é normal, hein? Olha esse candle aí, que puxada em Braskem, senhoras e senhores. Braskem entrou em leilão, Lucas Udi. A gente tem que tomar cuidado, hein? Porque você olha lá, 0,53% de queda. Você fala, entrou no leilão caindo. Coisa nenhuma. Papel começou o dia em baixa, ficou flat, depois uma pancada pra cima. Mais detalhes com você, Woody. Segundo o Profit Pro da Nelógica, o papel volta de leilão em 10 segundos. Vamos ficar de olho. Tem notícia, o nosso Luca Boni já tá alertando ali, daqui a pouco a gente vai pagar a informação. Mas primeiro você consolida a informação pra nós. Ó, já atrasou, mais 1 minuto de leilão pra Braskem. Você, Woody. Perfeito, Vini. Braskem entrou em leilão a R$ 7,51, caía 0,53%, variação teórica de momento 0,67% de alta. Saíram alguns destaques na Mover, né, sobre essa questão da Braskem. Vou até trazer os dois, já que eu tô com eles abertos aqui. Bora. Diz o seguinte: fontes: Braskem deve renegociar 8 bilhões de dólares em dívidas com a entrada da IG4 no controle. Não há previsão de conversão de dívida da Braskem em ações. Essas foram as duas informações que saíram agora há pouco no nosso painel de notícias na Mover. Tem algumas matérias também daqui a pouquinho pra gente repercutir. Obrigado, viu, Udi? Vamos lá, Coutinho, por gentileza, com Braskem BRKM5. Só pra explicar a notícia que o Udi acabou de falar aqui. A entrada da IG4 no controle. O que aconteceu com o Braskem, Coutinho? Há muito tempo há uma conversa no mercado de que alguém vai comprar a Braskem. A Braskem tinha como controladora a Novo Honor. Você conhece a Novo Honor?
é a antiga Odebrecht. A Odebrecht ficou muito conhecida por diversos casos envolvendo corrupção em gestões passadas do governo Lula. Então tinha lá a tal da planilha da Odebrecht, tal, a sede da Odebrecht aqui em São Paulo. A questão ficou tão ruim para a empresa que a companhia decidiu mudar de nome e agora se chama Novo Honor. A Novo Honor, antiga Odebrecht, tinha o controle da Braskem. Você fala, mas o que tem a ver uma empresa que atua no segmento de construção com uma petroquímica? É negócio. A empresa foi comprando participação na Braskem, os motivos aqui a gente pode ficar aqui 1 milhão de horas discutindo, mas de fato, o fato é, a Novo Honor, antiga Odebrecht, era a controladora da Braskem. A Novo Honor, que está sem grana, que está sem credibilidade no mercado, precisou captar dinheiro e colocou como garantia para vários bancos as suas ações da Braskem. Então a garantia era, se a gente não pagar, tem lá as ações da Braskem, isso tem valor. De lá pra cá, desses empréstimos pra cá, o que aconteceu com o papel da Braskem? Ó o gráfico semanal aqui, ó. Vou pedir... tá na sua tela aí, Coutinho? É isso aí, ó. Tá vendo? O papel vem perdendo valor já há um tempo assim, considerável. Então, a grana que a Braskem tinha como garantia já não é a mesma, né? Porque olha como o valor de tela do preço do ativo foi ali se deteriorando. Ocorre que a gestora IG4 chegou e falou assim, bom, eu assumo as dívidas da Braskem, algo na casa de 20 bilhões de reais com esses bancos, então pegou essa dívida, em compensação eu também tenho o controle da empresa. Então, hoje a IG4, que é uma gestora, tem o controle da Braskem, esse deal saiu do papel e agora, segundo fontes, a companhia vai renegociar as dívidas, que não é a dívida da Novo Honor, que é essa outra história, que é a dívida da Braskem, da companhia. A gente está falando de um montante de 8 bilhões de reais de dívida com a entrada da IG4, que é essa gestora, no controle da empresa. A Novo Honor saiu em 100%? Não. A Novo Honor ainda tem 4% da Braskem, mas agora quem dá as cartas é a IG4 e ela vai começar a renegociar as dívidas da companhia. O mercado gostou da notícia, o Lucas Uti trouxe um detalhamento, não vai converter essas dívidas em ações, como a Azul fez, por exemplo, recentemente. Então o mercado olhou e falou, opa, parece que o pessoal aí vai fazer um trabalho legal, é uma sensação de curtíssimo prazo que fez o papel entrar em leilão. Entrou em leilão, já saiu. Braskem saiu de leilão, olha só, senhoras e senhores, vou pedir pro Leozinho compartilhar minha tela, curtíssimo prazo, do mesmo jeito que subiu forte, devolveu boa parte do movimento. Saiu de leilão, num primeiro momento, dava a entender uma continuidade do movimento de alta. Aqui é o candle gráfico de 5 minutos, então cada candle representa 5 minutos. Devolveu a alta de 1,25 até 1,5 e agora acentua a movimentação de baixa. Braskem no curtíssimo prazo, papel cota R$ 7,42, R$ 7,40 agora, queda na casa de 1,99%. Por gentileza, com você, Coutinho, Braskem, esse papel tá enrolado, Coutinho. Vamos lá. No caso de Braskem, assim, né? Eu pessoalmente não gosto da tese. Se você pegar só 2025, o papel saiu de 15 para 6. Encontrou um fundo a R$ 6,04. No curto prazo, até tem uma figura de cunho altista. Tem uma compra especulativa sob suporte praticamente a mercado, aqui a R$ 7,42, para levar esse cara a romper 8,16, e aqui logicamente tem um ponto de interrogação gigante, para ir a R$ 9,48. Eu pessoalmente acho pouco provável um movimento dessa magnitude neste papel, neste status. Então assim, curto prazo do papel lateralizado, arrojados, bate uma boleta de compra praticamente a mercado, no sentido de fazer uma compra especulativa e levar minimamente, não vou nem falar de 9,48, minimamente levar esse papel a 8,16. Mas, de novo, é uma compra especulativa, consequentemente, tem um risco maior nela. Fechado, obrigado, viu, Coutinho? Olha, vou liberar o nosso Coutinho aqui, até passamos do horário, mas só para mostrar rapidinho, Leozinho, se você puder compartilhar minha tela. Olha só, Braskem entrou em leilão quando o ativo estava de lado, de repente uma pancada para cima. Então essa movimentação abrupta jogou o papel para leilão, de acordo com a B3. Oncoclínicas está em leilão também, Lucas Uti vai consolidar para a gente a informação, o papel avança mais do que 2 dígitos. Mas Oncoclínicas é diferente de Braskem. Olha só, Braskem é o que eu estou falando para você, veio no 0 a 0, abriu o dia, veio para baixo na abertura do dia de hoje, no mercado à vista, ficou lateralizado na parte inferior aqui do gráfico, pancada para cima. Agora está devolvendo parte considerável dessa alta. Oncoclínicas vem avançando, olha só como vem avançando aqui, desde 11h05 da manhã, e vem subindo e não para. Agora você tem um candle aqui mais forte,
1h25? Não, 1h25 não. Entrou em leilão por volta de 1h30 da tarde, Onco 3. Mas é diferente a movimentação de Onco com Braskem. Você, Lucas Wood, mais detalhes por gentileza, Oncoclínicas. Oncoclínicas entrou em leilão na máxima do dia, R$ 2,35 era a cotação de momento, subindo 11,90%. A variação percentual, a variação teórica percentual, aponta para uma estabilidade, aponta que o papel vai voltar de leilão no 0-0 por enquanto. Fechado, obrigado, viu, Lucas? Coutinho, Oncoclínicas você já tinha afibado para nós, foi um pedido da audiência, mas vale a pena a gente revisitar a bola contigo. Cota 2,35 em leilão, leve alta no curto prazo a 2,73 para a posterior queda. Quem está comprado no curto prazo, ok, se beneficia, projeta a sua máxima a 2,73, chegando lá, por favor, coloque stop. Coutinho, muito obrigado, meu parceiro, bom demais ter você aqui com a gente. Nos encontramos na sexta-feira. Até lá. Estaremos juntos, Lindão. Obrigado. E Obrigado aí, você vai sair dia. de férias, não vai? Não, Lindão, a Você gente não vai... responde? Calma, Lindão, calma. Você tá estressado, hein, meu? Mas não, era o Léo, era o Moreno que tava estressado. Lindão, vou chamar Diazepam. Diazepam. Mesmo que eu vou dar pro professor Cabral. Você toma isso aí? Não, mas eu vou dar pra você que você tá muito agitadinho. Você toma remédio? Muito remédio, Coutinho? Não, Lindão, graças a Deus, não. Não? Fale mais perto do microfone. Só o Chatinho, fica calma, Chatinho, calma. Gente, vocês estão muito estressados no final do ano. Fim de ano, Coutinho. Jesus Cristo, eu vou dar diazepam pra todo mundo aqui. Isso é o quê? Pessoal, Calmante? Diazepam pra você ficar calminha, tá? Pessoal, um abraço pra vocês, com Deus, a gente se vê amanhã, tá? Tchau. Sintomas, o médico deverá ser consultado. Valeu, senhoras e senhores, Marcelo Coutinho. Coutinho não tem nenhuma contraindicação. Agora vamos com o Luciano Costa e também com o nosso Luca Boni. Quem vem primeiro? Opa! Luca Boni, senhoras e senhores. Tinha prometido que ia jogar hoje uma partida de beach tênis com o Luca Boni e com o nosso Lucas Wood. Hoje é a festinha de confraternização aqui do TC. Você vai lá, Coutinho? Obrigado pelo convite. Ah, você pode jogar no meu lugar, eu não vou jogar. Eu não vou jogar, isso que eu ia... Ih, olha, o pessoal tá falando no chat que o Coutinho toma uns remédios perigosos aí. Cuidado, galera. A galera dando risada aqui, ó. Ó, vou te falar, viu? Eu vou embora cedo da festinha. Não vou conseguir jogar. Né, Lucas Wood? Você trouxe as raquetes? Trouxe. A gente tinha combinado esse jogo há umas 3 semanas. Eu vou de carona com o Moreno. Tá. Se o Leozinho deixar eu sujar o carro dele, que eu vou jogar beach tênis. Léo Pinheiro vai dar Deixa, o Léo. Não. Tá vendo? Não tem como. Eu pensei nisso hoje, vindo pra cá. Falei, como que eu vou embora de carona no carro dos outros, tudo sujo de areia? A nossa confraternização vai ser numa arena